Porque o PT de São Paulo tem cobrado do Comando Nacional Petista, do Diretório Nacional e também do próprio presidente Lula, a definição sobre as candidaturas no Estado até o mês de março. Quem chega aqui no nosso 3 em 1 para trazer todos esses detalhes para a gente é o Marcelo Matos. Matos, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Foi defendida, inclusive, a manutenção de Geraldo Alckmin na chapa do presidente Lula para repetir a dobradinha que deu sucesso nos últimos 4 anos. Seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Cássio, e a todos que nos acompanham. Evidentemente, céu ameaçador aqui em São Paulo, chuva a qualquer momento. Espero que não ocorra ainda neste link aqui no 3 em 1. Mas se você lembrar, na eleição passada, o presidente Lula prometeu unir o país. E um dos símbolos era justamente abrigar na sua chapa como vice um ex-adversário político histórico aqui de São Paulo, que era o ex-governador Geraldo Alckmin, 4 mandatos aqui, portanto, foi governador do Estado. Então isso simbolizava toda essa tentativa, todo o discurso do presidente para unir o país nesse período que ele iria governar se vencesse as eleições. Está certo que há 40 anos ele fala nós contra eles, os ricos contra os pobres, mas essa era a promessa, portanto, das eleições. Agora estamos chegando naqueles momentos de definição e, evidentemente, o político está sempre 4, 8 anos à frente, né? Aliás, o político está totalmente desconectado da realidade. Ele não tem problema de segurança, ele não tem problema em andar de ônibus, de metrô, o que está acontecendo. Ele está sempre pensando para frente e agora tem férias de verão, de inverno, recesso, emendam todos os feriados, evidentemente. E agora toda essa discussão para as eleições fica, então, colocada para quem seria o vice. Então há um esforço para que Geraldo Alckmin continue. Ele também é ministro da Indústria e Comércio, teve um desempenho muito bom ao longo dos 4 anos, foi elogiado por sua lealdade justamente ao presidente Lula. Nessa questão do tarifaço, ele também participou ativamente das negociações, então está sempre sendo colocado como essa possibilidade. Mas como eles estão sempre à frente, o que acontece é o seguinte: o presidente Lula vai para a sua tentativa de reeleição e se ele vencer essa eleição, ele não pode mais ser candidato. Então o PT discute já a preparação de um vice, de um nome que poderia, na eventualidade, portanto, depois de Lula não poder mais ser candidato à reeleição, já um nome que ficaria vinculado ao vice, que poderia ter visibilidade e ser um candidato natural lá em 2030. Eles estão sempre à frente. É algo parecido que acontece aqui em São Paulo com Felício Ramute e André do Prado. A disputa hoje pela vice passa muito mais para daqui 4 anos do que agora. A naturalidade seria o Felício Ramute, mas então há essa discussão, porque se o Tarcísio vencer agora também, não poderá mais ser candidato e o vice aparece aí como, evidentemente, uma figura que poderia ser o candidato ali, portanto, natural em 2030. Então nós vamos acompanhar, claro, que o período de definições, todas as articulações já ocorrem desde o ano passado, cada vez mais agora vai afunilando, portanto, as definições, quem será ou quem não será. É preciso um palanque importante em São Paulo, evidentemente, por isso a briga para que Haddad possa ser candidato, nomes estrelados aí do PD possam estar aqui em São Paulo, porque é o maior colégio eleitoral, então é preciso ter uma visibilidade muito grande aqui na campanha no Estado e também interior do Estado, o maior colégio eleitoral, mas fica toda essa discussão, então, agora a questão do vice, mas claro que poderia ser uma puxada de tapete no Alckmin, mas tem aquela fábula, né, do elefante e do escorpião. O escorpião pede, para que o elefante o ajude a atravessar o rio. Chega no outro lado, ele pica o elefante e o elefante fala: mas por que você fez isso? Ele falou: é da minha natureza. Retorno com vocês aos nossos estúdios. Valeu, Matos. Obrigado pelas informações, trazendo uma fábula ainda para nossa discussão. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, você, que o Zé é uma pessoa extremamente genial e que entende de política como ninguém. Funcionaria essa fábula na relação entre Lula e Alckmin? Será que Lula precisa de Alckmin para atravessar esse rio ou vice-versa, Zé? Pois é. Olha, houve um momento que sim, né? Mas o poder, ele assume ali uma proporção dentro das pessoas que as pessoas acham que são maiores do que ele próprio, né? Então há, inclusive no PT, linhas ali que dizem o seguinte: Lula precisa cuidar do sucessor. E seria o nome do PT para fazer a sucessão e tal, como vice do Lula. Mas o próprio grupo ali próximo do presidente Lula diz que tá bom,
não deve mexer. Geraldo Alckmin também dá sinais de que não quer também grandes movimentos, não. Está dizendo que, se não for candidato a vice, não será candidato a nada, ou seja, não se presta a esse papel de fazer um palanque para Lula em São Paulo, ou mesmo fazer uma possibilidade de disputar para não deixar o governador Tarcísio Freitas sozinho, né? Então, essa é a história. Então, tem um grupo do PT que quer, agora imagina, chapa puro sangue, PT. E Alckmin dá a impressão ali de que está muito próximo do presidente Lula. As pessoas próximas ao presidente já me disseram, assim, em várias oportunidades, de que há mesmo uma aproximação muito grande, até pessoal, entre Geraldo Alckmin e o presidente Lula. Geraldo Alckmin, Cássio, é aquela pessoa legal que você gostaria de ter como cunhado ali, né? Não faz baixaria nas festas de família, é gente boa, você não, se precisar de uma grana emprestada, um carro emprestado novinho, ele tem, entendeu? Então, é aquele cara gente boa. Então, ele passa essa credibilidade ao governo Lula e, principalmente, foi fundamental para convencer uma parte importante do empresariado, né? da Faria Lima, de que, olha, tem aqui uma pessoa que vocês conhecem, governou São Paulo, a locomotiva do Brasil, e assim por diante. Agora, devo te dizer que esse nome de vice não é preocupação só no PT, não. É uma preocupação também no Flávio Bolsonaro. Eu conversei com alguns integrantes ali do grupo do ex-presidente, Flávio Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e agora do Flávio, sobre como escolher o vice. E aí me disseram o seguinte: Flávio não deve cometer o mesmo erro do pai dele, Jair Bolsonaro. A eleição foi de detalhes, a escolha do vice foi um detalhe. Braga Neto não agregou, não que o Braga Neto não seja um bom vice ou uma boa pessoa, mas ele não agregou votos e seria muito importante. Então, daí a ideia de escolher um vice do Nordeste, né? Mas alguns muito próximos dele me dizem o seguinte: o grande show seria Zema. Sobre São Paulo, é fundamental que seja definido logo, né? Em política se diz que o boi que chega primeiro no lago, né, toma água limpa, porque quando chega todo mundo água suja, então é melhor que já defina rapidamente o nome do candidato do PT em São Paulo e da chapa, para já começar a campanha. Senhores e senhoras, a campanha está ali na esquina. É muito rápido, né? Já decolou, viu, Zé? Inclusive, Kobayashi, eu quero te ouvir aqui, porque quando a gente fala a questão do vice, há muito tempo não tinha esse peso, essa importância tão grande. E isso pode ser, sim, um fiel da balança nessas eleições, para compor uma chapa, né, com um governo de coalizão, para ter apoio de outro eleitorado. O presidente Lula está preocupado em fazer essas alianças, tanto que tentou flertar, namorar ali com o MDB, mas ainda está num terreno de negociação devido à divisão do próprio partido, quem deve apoiar ou não nessas eleições, principalmente nos diretórios estaduais. Flávio Bolsonaro, como o Zé trouxe, tem essa preocupação de trazer pelo menos alguém mais moderado, alguém que possa trazer um eleitor independente, diferente, pode ser uma mulher, pode ser alguém ligado ao agro, como o Zé falou, alguém do Nordeste, para tentar captar o maior número de eleitores, já que essa eleição deve também ser definida do detalhe. Como é que vê essa importância e o peso na escolha do vice e se isso pode ser determinante? Parece que nessa nossa recente democracia, redemocratização, Cássio, já ficou claro de que o perfil do vice precisa ser um perfil complementar ao do cabeça de chapa. Não sei se foi o Piperno que outro dia falou, fez uma análise muito interessante a respeito do histórico do presidente Lula, que ganhou 3 eleições e perdeu 3. As 3 que perdeu tinha como um vice um perfil muito parecido. E as 3 que ganhou tinham um perfil muito complementar, muito diferente. O Zé de Alencar lá atrás e agora o Geraldo Alckmin, né? Agora, em relação à desconfiança ou não com o Geraldo Alckmin, eu queria contar outra fábula. Tinha lá um elefante que precisava atravessar um rio. Ele encontrou no caminho um escorpião muito forte, que conseguia colocar o elefante nas costas. Opa. E falou: sobe aqui nas minhas costas, elefante, eu vou levar você até o outro lado. Quando chegou do outro lado, o escorpião olhou para o elefante e falou: ei, elefante, você não vai me ferroar? Porque a fábula pede isso. O elefante falou: escorpião, olha para mim, não é da minha natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há naturezas de traiçoeiros e há naturezas de pessoas não traiçoeiras. E o Geraldo Alckmin tem demonstrado que é dessa natureza
da lealdade. Aliás, ele já foi vice outras vezes, foi vice do Mário Covas, foi leal, se tornou depois prefeito, governador 4 vezes em São Paulo, foi leal ao partido enquanto esteve no PSDB, né? Aliás, não foram leais com ele no PSDB e parece que tem conquistado a confiança do presidente para ser novamente o vice, justamente porque tem demonstrado que entre o escorpião e o elefante ele está mais próximo mesmo, é do leal elefante. Deixa eu contar então uma terceira fábula. Não, tô brincando, o pessoal de casa vai ficar enlouquecido já, que vai virar história de quadrinho, mas não. Piperno, até trazendo um pouco dessa fábula e dessa inversão que o Koba trouxe, a grande questão não é a fidelidade geral do Alckmin, a gente sabe disso, não é a questão que ele pode entregar ou não, se ele vai servir de palanque político, mas sim se o presidente Lula vai conseguir atravessar esse rio, porque ele quer chegar do outro lado, não sei com quem, mas ele quer chegar. Bom, ele quer chegar do outro lado e ele tem a convicção de que a melhor forma é pegar uma carona em Geraldo Alckmin, ou então em um vice com esse perfil. Só que há um outro componente. Há um outro componente em que a gente, nos programas, né, de debates políticos e tal, tem até algum constrangimento em abordar, que é o fato do presidente Lula, embora goze aí de saúde plena, né, enfim, por tudo que temos visto nos últimos tempos, inclusive enfim, um presidente que aos 80 anos ele é capaz de circular por 3 noites consecutivas em 3 capitais em bailes de carnaval, né, em desfiles lá de carnaval, Recife, Salvador, lá no Rio. Ele está com a saúde em dia, só que ele é um homem de 80 anos. E é óbvio que o PT também faz essa conta, isso tem que ser dito. Quer dizer, o PT está morrendo de medo de amanhã depois ter um vice que não seja do partido e a gente não sabe o que vai acontecer se o presidente ganha. Qual é a garantia que daqui quase meia década o presidente continuará com essa, né, gozando de ótima saúde? Então, essa é uma variável que eu tenho certeza que passa pela cabeça de petistas. Outra coisa é que boa parte do PT não tem juízo, não tem o tino político que o presidente da República tem. E diga-se, para fazer justiça, eu tenho visto e ouvido avaliações muito coerentes feitas por José Dirceu com o pé na realidade. Até onde eu sei, que defende a permanência dessa chapa. Ou seja, Alckmin como vice. Agora, é óbvio que tem gente do PT que tem ideias mirabolantes. Aliás, o PT sempre teve ideias mirabolantes. Uma delas foi em 2018, por exemplo, com todo respeito, a Manuela Dávila, que eu acho um excelente quadro, mas naquele momento ela não acrescentava lá muita coisa, né, a candidatura Fernando Haddad. Então, veja, o PT tem, se quiser realmente continuar fazendo um aceno a um eleitor que ele ainda não tem, não pode ter um outro político com um perfil parecido com o do presidente Lula na chapa.